Então vamos lá, família. Hoje eu quero não apenas retornar, mas também finalizar a série do lado de dentro. Essa foi uma minissérie, uma série curta, né, essa é a terceira mensagem, mas não menos relevante. Eu acho que tudo que a gente trabalhou aqui, iremos trabalhar ainda essas 3 mensagens, ela tem caldo grosso realmente para a gente poder digerir tudo isso, absorver e aprender. Então, se você perdeu alguma dessas mensagens, eu quero te encorajar a dar um pulinho lá no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, André Silva, né? Ou no meu canal do YouTube, André Silva também. Vai lá no meu Instagram, no link da bio, tem todas esses links para você poder acessar e desfrutar, aprender com essas mensagens no nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar sobre unidade de propósito. Por isso que o nome da mensagem de hoje é o poder do um. Só que eu preciso que você entenda algo. Nessa mensagem, você não tem que fazer uma análise apenas individual, mas você precisará olhar o todo. Essa mensagem não é para nós individualmente, é uma mensagem para nós como corpo, uma mensagem para nós como igreja. Então quero que nessa noite você tire o foco de você e pense no coletivo. É você junto com todos os demais, amém? Então foco hoje no coletivo, amém, igreja? Glória a Deus. Só que para a gente poder construir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu preciso voltar um pouquinho, só falar rapidamente do que tratamos nas outras 2 mensagens, que elas vão servir aqui de fundamento, de pontapé inicial para aquilo que nós falaremos hoje. Então, na primeira mensagem da série, eu falei sobre os estágios da deslealdade. Satanás, ele tem muito mais êxito ao destruir uma família, uma empresa, um ministério, uma igreja, enfim, quando ele ataca de dentro para fora, do lado de dentro. E Judas é um exemplo disso. É óbvio, nós sabemos que Judas, ele haveria de vir, ele deveria de fato existir. A traição de Jesus era um fato já profetizado, mas uma coisa nós não podemos negar, que Jesus foi crucificado porque alguém de dentro o traiu. Jesus foi crucificado porque alguém de dentro o traiu. E qual que é a ideia aqui? Qual foi a ideia dessa mensagem? Satanás, ele fará de tudo para transformar pessoas leais em desleais. Só que isso é um processo, e eu falei sobre esses processos, né, ou sobre esse processo na mensagem Estágio da Deslealdade. Você bem sabe, tudo começa com o espírito independente. Não preciso de ninguém, o caminho sozinho. Ela passa pelos olhos maus, é quando você começa a julgar as intenções do seu líder, do seu pastor, enfim, das autoridades sobre a sua vida. Aí nós entramos no campo da ofensa e espírito crítico, passamos para uma condição de passividade, até que de fato as divisões ou as dissensões acontecem. Esse foi um breve resumo do que nós falamos na primeira mensagem da série. Na segunda, eu falei sobre a importância da paternidade espiritual, mostrei para vocês que isso não é apenas bíblico, mas é bom para mim e para você, e nós chegamos aqui, estamos na mensagem de hoje. Agora, o que tem a ver essas 2 mensagens, as mensagens anteriores com a mensagem de hoje? Tudo a ver, porque, amado, Satanás não faz de você alguém desleal, e não busca impedir você de estar debaixo da paternidade espiritual, simplesmente porque ele acha legal. Ele tem um propósito, ou vários propósitos com isso, e um dos seus propósitos é impedir você de viver o seu propósito. Então, um dos intuitos de Satanás é te impedir, me impedir, nos impedir de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Agora, o que eu preciso que você entenda aqui, um fundamento, um pilar do que nós vamos falar hoje. Toda mensagem ela vai estar pautada nisso aqui, nessa frase. Nós não temos apenas um propósito individual, mas também temos um propósito coletivo. Por favor, preste atenção nisso. Nós não temos apenas um propósito individual, mas nós temos também um propósito coletivo. Eu vou repetir, nós não temos apenas um propósito individual, mas nós também temos um propósito coletivo.
Deus te chamou para fazer algo. Deus me chamou para fazer algo. Talvez Deus te chamou para você ser um empresário, ser um empreendedor, ou estar levando o reino de Deus lá no teu ambiente de trabalho. Eu não sei, você tem um propósito, eu tenho o meu. Eu sou um pastor, eu sou um treinador de líderes, eu sou um empresário, eu tenho o propósito, aquilo que o Senhor colocou na minha vida individualmente. Mas Deus também escolheu coisas para eu e você, para nós fazermos juntos. Eu vou repetir, você tem o seu propósito, eu tenho o meu, mas Deus também, como você faz parte dessa igreja, dessa família espiritual, Deus nos chamou para fazermos coisas juntos. Juntos. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós focamos apenas naquilo que Deus quer fazer em nós, ou através de nós, individualmente apenas falando. Nós nos preocupamos tanto com aquilo que o Senhor, o meu propósito, o meu chamado, e nós esquecemos de olhar o todo. Você vai entender onde eu vou chegar, só fica aqui comigo, tá? Mas deixa eu trazer um fundamento bíblico aqui para você, lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, acompanha comigo. Aqui você verá esses dois propósitos, bem distribuídos, tá? O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante, quando você para avaliar cada um desses versículos, acerca das promessas de Deus para Abrão, você percebe muito bem dividido essas duas. Então você vê Deus falando individualmente com Abrão: Abrão, você vai ser pai. Abrão, eu vou te abençoar, o seu nome vai ser famoso, você será uma bênção. Mas você vê Deus também falando coisas coletivas: ei Abrão, farei de você um grande povo, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então não é só o que eu vou fazer em você, mas é o que eu vou fazer através de você, impactar todos os demais. Abrão, ele precisou olhar para si e entender que ele não seria apenas o pai de Isaac. O pai de Isaac, a minha bênção, Deus fez através de mim, enfim, mas que ele também seria pai de um grande povo. Abrão, ele precisou ir além na sua visão e entender que Deus tinha algo a mais do que aquilo que ele podia ver para fazer. Agora, amados, vamos lá. Você acredita que Deus pode levantar um homem e fazer grandes coisas? Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode te usar, por exemplo, lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, para que as pessoas se convertam, sejam curadas, para que as pessoas encontrem paz em Jesus Cristo, enfim, sejam ali auxiliados no seu momento de dor? Você crê nisso? Sim ou não, igreja? Vamos lá, amém? Deus pode fazer grandes coisas. O próprio Jesus falou: ei, vocês farão obras iguais ou maiores a que eu mesmo fiz. Então quando nós olhamos para a história, você vê Deus levantando grandes ícones. Quando você olha para a palavra, você vê Deus levantando grandes pessoas, ou pessoas com chamados grandes, pessoas, enfim, que Deus selecionou e usou para de fato fazer coisas que você olha e fala: uau! Agora, se Deus pode fazer grandes coisas através de uma pessoa, por exemplo, quanto mais Deus não poderá fazer através do seu povo unido. Vou repetir: quanto mais Deus não poderá fazer através do seu povo unido. Agora, essa unidade que eu estou dizendo é a unidade, é o que eu quero que você foque hoje, por isso que eu falei, pense no coletivo, é a unidade de propósito. Deus não deu apenas um propósito individual para você, Deus te inseriu em um lugar que tem um propósito comum. Presta atenção, Deus não deu apenas para você e para mim um propósito individual, Deus nos inseriu num lugar, e nesse lugar Deus tem um propósito coletivo que envolve todos nós. Vamos pontuar aqui, 1 Coríntios 12, 27, texto que você conhece bastante, nos explica um pouco isso. Olha lá: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Um texto muito simples. Esse texto fala sobre o corpo
de Cristo. E o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é formado, ele é a igreja, é formado por mim e por você. Talvez você já tenha ouvido aquela frase erroneamente colocada: a igreja sou eu. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Ele está dizendo ali, ó, vocês são o corpo, não você. Você individualmente é membro do corpo, você não é o corpo, você é o membro do corpo. Tudo bem, gente? Então quem é a igreja? Nós. Individualmente o que você é? Membro do corpo. Individualmente nós somos templo do Espírito. Nós não somos a igreja individualmente, igreja somos nós coletivamente. Nós somos a igreja. Individualmente você é um membro do corpo, você é um membro da igreja, você é o templo do Espírito. Até aqui tudo bem? Sim ou não, gente? Agora, vamos fazer uma analogia, que essa é a ideia aqui, é uma analogia do corpo humano com o corpo espiritual de Cristo, a igreja. Essa é a analogia que Paulo está fazendo aqui. Imaginemos que nesse corpo, como ele disse, individualmente somos membros. Imagina que você é a mão, faz assim, levanta a mão, vamos lá, faz assim, mão, você é a mão, beleza? Como mão, eu não estou espiritualizando, estou falando normal, tá? Como mão você faz o quê? Pega nas coisas, muda de lugar, toca. Essa é a função da mão. Agora, uma outra pessoa lá é o pé. Qual é a função do pé? Andar, correr, sei lá, sustentar o corpo, sei lá, é o pé. O pé tem uma função diferente da mão, sim ou não? Então, cada um tem uma função individualmente falando. Você como mão pega, você como pé anda, você como nariz cheira, com o ouvido você escuta. Mas, por mais que tenhamos a nossa função individual, nós estamos conectados a um corpo, sim ou não? E o corpo nos leva para um lugar, o corpo nos guia, não é a mão sozinha que vai lá e anda, tipo família Adams, a mão conectada com o corpo, o pé conectado com o corpo. Então o corpo nos conduz a um lugar, e o cabeça desse corpo é Cristo. Então, da mesma forma que você como mão tem uma função sozinha, você tem uma função conectada ao corpo. Então não tem como eu e você entendermos que estamos inseridos no corpo de Cristo e temos apenas um propósito individual. Nós temos um propósito individual e um propósito coletivo. Repete comigo: propósito individual e propósito coletivo. Então nós temos que seguir o corpo. Então Deus te escolheu para fazer algo, Deus me escolheu para fazer algo, mas Ele nos uniu para fazermos algo juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é membro da Bola de Neve Colombo, você acha que Deus errou te colocando aqui? Se Ele te colocou aqui, é claro que Ele quer te abençoar, Ele quer falar com você, Ele quer ministrar o teu coração, Ele quer te dar uma família espiritual, mas Ele tem um propósito para você aqui, e um propósito aqui através de você. Então Deus te colocou num lugar, e você é membro desse corpo, e Ele espera que você esteja conectado ao corpo, não caminhando sozinho, e prosseguindo junto com o corpo, caminhando junto com aquilo que o corpo está fazendo, sendo direcionado pelo cabeça que é Cristo. Então Deus, Ele tem um propósito para fazer através de você, individualmente, mas Ele também espera que eu e você estejamos envolvidos com os projetos do corpo de Cristo, com os projetos da sua igreja local, com os projetos, enfim, porque Deus nos conectou ao seu corpo, e dentro do seu corpo há um lugar, uma família espiritual. Então, se você me dissesse assim: pastor, qual que é o que Deus colocou no seu coração para a igreja de Colombo? O que você pensa? Tem a questão dos 10K que vocês sabem, mas basicamente o que o Senhor colocou no meu coração, o que eu tenho comigo, que faz parte da visão da nossa igreja, a denominação,
alcançar o maior número de pessoas possíveis. Pastor, você quer os cultos cheios? Quero. Quer quantos cultos domingo? Se puder ter 20, eu quero ter 20. Sabe por quê? Porque eu sei que uma pessoa, se ela ouvir a palavra de Deus uma única vez, ela pode naquela única vez ter um encontro com Cristo. Um culto muda uma vida, uma palavra muda uma história, um encontro nos transforma completamente. Só que não é apenas as pessoas terem um encontro, porque você entregar a tua vida a Cristo é só o primeiro passo. O meu anseio é que vocês se tornem discípulos do Senhor. O que é discípulo? Um aprendiz, aquele que se submete ao ensino, aquele que aprende, aquele que segue, aquele que vive, aquele que leva a coisa a sério, e não apenas frequentadores de igreja. E debaixo dessa maneira de viver a vida com Deus, nós entramos no terceiro ponto, se eu pudesse resumir num tripé, que é posicionar cada membro no seu propósito de vida. Porque, amado, é dessa forma que nós influenciaremos. Porque talvez o teu chamado não seja como o meu. Talvez você seja chamado para, sei lá, para ser um advogado que vai levar o reino de Deus. Talvez você seja chamado alguém para causa social. Talvez você seja chamado para alguma outra área, eu não sei. Mas o nosso intuito é entender qual é a chamada, como um dia eu entendi, e eu me abri e me posicionei naquilo que o Senhor tinha para mim. Essa é a ideia. Agora, todo esse sistema de alcançar vidas, se envolver, influenciar, amado, presta atenção. A grande influência da igreja não está no altar, a grande influência da igreja está no povo. Escuta o que eu estou te falando. A grande influência na sociedade não está no altar. Se talvez você mandar o link do culto para um amigo seu escutar, talvez ele nunca escute, mas se você chegar lá no trabalho e falar de Jesus, contar o teu testemunho, enfim, ele estiver mal, você pedir para orar por ele, lá, amado, ele vai receber um toque de Deus. Porque se você falar assim, ouviu o pastor, que pastor que nada, mas você às vezes é o cara que trabalha com ele, e ele te respeita, porque você é um bom funcionário. Então a grande força da igreja não está no púlpito, está no povo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Aqui é o quartel-general. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Deus me escolheu para liderar esse povo, liderar o exército, cuidar de você espiritualmente. Eu sou o pastor, mas eu não faço tudo, nem você faz tudo. Nós somos um corpo, cada um dentro da tua função. Eu sou a mãozinha, eu toco, eu sou o pé, eu ando. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Você vai cumprir a sua chamada, mas mesmo dentro da tua chamada, você está inserido em uma chamada maior. Até aqui tudo bem ou não? Puxa, pastor, legal, mas o que tem a ver isso daí com do lado de dentro, com lealdade, com deslealdade? Talvez, amado, você não seja desleal com a sua paternidade, por exemplo, espiritual, mas talvez você não esteja sendo leal ao propósito que Deus colocou na sua vida. Talvez você esteja fugindo do projeto de Deus para você, ou talvez você tenha pensado apenas em si, e não tenha olhado para o contexto todo que o Senhor tem te inserido. Talvez você, vocês me permitem falar algo aqui? Amém? É claro que quando nós falamos de membros, me entenda com muito amor, quando nós falamos de membros de igreja, existem, eu vou usar essa nomenclatura, tá? Mas só para ficar de fácil entendimento, há vários tipos, não é tipo não é o melhor, mas cada pessoa se posiciona de um jeito, melhor dizendo. Então existem pessoas que elas vêm, recebem no culto, congregam na igreja, mas não se envolvem em nada. Tem outras pessoas que se envolvem em tudo. Tem outras pessoas que o cara não só é membro, mas ele se envolve, não é só um dizimista, mas ele oferta, cara, o cara se envolve em várias coisas. As pessoas se posicionam, cada uma se posiciona de um jeito. Porém eu quero que você entenda algo. Será que não está na hora de você dar um passo além? Talvez se você tem estado nesse corpo meio paralisado, porque talvez o Senhor tenha mais para você e você está parado. Paulo, ele disse, eu fui fiel à visão celestial, e nós precisamos ser fiéis à visão celestial que o Senhor tem para nós, individualmente, para nós, coletivamente. Porque uma das formas, nós estamos falando do lado de dentro, certo?
Satanás atacar. Uma das formas de Satanás paralisar a igreja, ou impedir que a igreja chegue no lugar determinado por Deus, no momento que Deus determinou, é ele parar o corpo, é ele impedir que as pessoas entendam o seu propósito e o propósito coletivo da coisa, porque sem isso, a igreja, sem esse entendimento, a igreja não vai se mobilizar. Então o que eu estou tentando te dizer para ser um pouco mais prático? Meu irmão, se Deus te posicionou, e talvez você está me ouvindo, você é membro de outra igreja, se Deus te posicionou no lugar, se Ele te plantou no lugar, se envolva naquilo que Deus colocou no coração da sua liderança, se envolva nos projetos da sua igreja, se envolva no ministério, sirva, sabe, faça algo, chame as pessoas, cara, poste nas suas redes sociais, convide a galera para o culto, traz a galera, culto da virada, culto de Natal, enfim, mobiliza a coisa, porque grandes coisas que o Senhor faz, ou que Ele deseja fazer, é através do seu povo. Nós precisamos entender, amados, que Deus nos deu o privilégio de sermos participantes de algo a mais, de algo além. Nós precisamos ter uma visão macro da coisa, uma visão macro. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou pastor do Bola de Colombo, certo? Amém? E Deus colocou projetos no meu coração, no nosso coração aqui, para nós vivermos como igreja. Mas além disso, Deus colocou projetos no coração do meu pai espiritual, do meu pastor, que inclusive é supervisor dessa igreja, o pastor Bigage, da Bola de Neve Curitiba. E eu também estou vinculado, ligado ao meu apóstolo, fundador da igreja, apóstolo Rina. Então Deus deu propósitos individuais para nós como igreja, mas dentro desse propósito individual, eu cumpro o propósito do meu pastor de Curitiba e do meu apóstolo. E dentro desses projetos individuais que Deus me deu, Ele também deu projetos para o meu apóstolo, para o meu pastor, que eu preciso me envolver. Nós recebemos uma direção do apóstolo, que deu o pastor Bigard para a gente. Agora em relação às regiões, eu sou pastor de uma região, eu cubro algumas cidades. Então qual que é a ideia? Eu estou abraçando esse projeto, abraçando esse sonho, que não é um sonho que nasceu necessariamente no meu coração, mas veio do meu apóstolo, logo é um sonho meu também, precisa ser um sonho meu também. Vocês estão comigo aqui ou não, igreja? Eu estou me fazendo entender? Existe um propósito individual e existe um propósito coletivo que Deus me inseriu e eu preciso viver. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos tão preocupados em construir aquilo que Deus falou para nós, o meu ministério, o meu projeto, enfim, e a gente se esquece que Deus nos posicionou muitas vezes no lugar. Deus, Ele colocou sonhos no meu coração, mas esses sonhos que Ele colocou no meu coração aqui para Colombo, Ele vai automaticamente também cumprir o sonho do meu pastor, para essa cidade que Ele me enviou. O que eu estou tentando te dizer, você e eu, nós precisamos nos envolver naquilo que é coletivo. Como eu disse, Deus te posicionou aqui, e talvez, eu não sei como você passou esse ano, amado, foi um ano, a gente viu gente se perder, a gente viu gente chegar, a gente viu pessoas que nesse período aprofundaram as suas raízes no Senhor, hoje estão amadurecidas, enfim, estão vivendo o melhor de Deus. A gente viu respaldo divino em várias coisas. Foi um ano, cara, que ano, só que eu quero que você avalie individualmente o seu ano. Será que você de fato se envolveu naquilo que Deus pediu para você se envolver? Será que você está tão preocupado com você e se esqueceu dos demais? Queridos, eu vou te falar uma coisa, eu já me envolvi em projetos, que dentro de mim eu falava assim, Deus, mas será que eu tenho que estar envolvido? E meu pastor me queria naquele negócio, me queria naquele projeto, Deus, será? E meu pastor é a voz de Deus na minha vida, e cara, depois de um tempo eu falei, cara, agora eu entendi porque que Deus me colocou nesse lugar, porque eu decidi me envolver com o coletivo. Eu entendi que Deus estava me dando algo mais abrangente, assim como Ele está te dando. Não é só o seu projeto, não é só o seu negócio, não, é mais.
Você está num lugar que Deus, amado, entenda uma coisa, a nossa igreja é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? Uma igreja que visa implantar o reino. A gente quer ver gente salva, gente convertida, gente mudada, a gente quer ver pessoas sendo curadas, famílias transformadas, e a gente não vai parar de avançar. E por que você acha que Deus te colocou aqui? Para você de alguma forma ser participante disso. Amados, deixa eu te falar algo aqui. Em 2020 nós falamos muito sobre fundamentos. Foi um ano, se você parar para avaliar a sequência de mensagens, Deus ele mexeu muito em nós, de dentro para fora. Só para você ter ideia, as nossas séries de mensagens, nós começamos com a desgraça da falsa graça. Nós entramos em restaurando o fundamento perdido, nós falamos sobre família, nós fomos para arrependei-vos, Be Church, reformando uma geração, agora é guerra, fascinados, e estamos agora encerrando o ano com a série do lado de dentro. Me fala, em qual dessas séries eu falei sobre propósito, sobre avançar, implantar o reino e tal, vamos lá, uau! Uma pregação, série sobre isso, nenhuma, pelo menos que eu me lembro, pelo menos que eu preguei. Será que nesse ano, Deus não estava mostrando tudo que está dentro de nós? Será que Deus não fez uma reviravolta no nosso interior? Será que Deus não trabalhou em mim e em você profundamente? Eu saio desse ano, eu sou grato a Deus que eu saio desse ano amadurecido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que Deus trabalhou dessa forma? Eu creio em dois motivos. Primeiro, para que eu e você possamos nos tornar mais parecidos com Jesus, obviamente, sermos mudados e transformados para a glória de Deus Pai, mas também para que Ele pudesse nos usar, para que Ele pudesse, querido, nos colocar num lugar, num posicionamento, numa condição, numa postura, para que possamos fazer essa obra, para que possamos iluminar como luz do mundo, para que como sal da terra possamos conservar as verdades de Deus nesse mundo e levá-las para as pessoas. Então, amados, as mensagens são ministradas nesse altar, elas são proféticas, elas são indicadores para onde Deus está nos levando. Então nós não podemos ser desleais à visão celestial, ao propósito divino. Só que você precisa entender o seguinte, amado: não é só aquilo que Deus falou que Ele faria em você, não é só o propósito individual, puxa, é eu gravar a minha música e colocar no YouTube, é eu pregar, amado, não tem a ver com meu nome ser grande. Olha lá, meu canal no YouTube, quantos plays nas plataformas, tem nada a ver com isso, tem a ver com o nome de Jesus. E para que o nome de Jesus seja exaltado nessa cidade, Ele conta comigo e com você. Enquanto eu sou a mão e seguro, você é o pé e anda, o outro é o nariz, o outro é o ouvido, enfim. Nós, conectados um ao outro, caminhando rumo ao mesmo propósito, nós chegamos num lugar. Agora, desconectados uns dos outros, logo desconectado do corpo, a gente não chega em lugar algum. E por que talvez tem pessoas que não se sentem parte? Porque elas estão com seu coração apenas naquilo que é o seu, e elas deixam de olhar para aquilo que talvez Deus colocou na sua mão e falou: filho, eu confiei isso em você, eu confiei em você liderar uma célula, eu confiei em você servir no ministério, eu confiei em você fazer isso. Ei, por que não? Não, mas eu tenho um chamado pastoral, meu irmão. Não tem a ver com graus, tem a ver com o que Deus pediu para você fazer. Se Deus pedir para você entrar no ministério X, você entra. Se pedir para você fazer tal coisa, você faz tal coisa, você faz o que Deus pedir. À medida que Deus vai te cobrar, não é um grau de superioridade que é maior ou menor,
mas é daquilo que Ele pediu para você fazer. Se Ele te deu 2 talentos, Ele vai cobrar de acordo com os 2. Se Ele te deu 5, é com os 5. Vocês estão me entendendo, gente? Estão comigo aqui ou não? Qual que é o grande problema do povo de Deus? Muitas vezes é a omissão. E é na omissão que o propósito não é cumprido. Não apenas o individual, mas coletivamente falando. É por isso que os sonhos não acontecem, é por isso que as coisas não rompem, não vão. Eu vou falar um pouquinho no final, mas quando você vê o relato da descida do Espírito Santo, eles estavam juntos, reunidos num só lugar, clamando. Por quê? Porque o Senhor já havia orientado: ei, aguardem aquilo que eu vou enviar, aguarda aquele que eu enviarei, aguarda, vocês serão revestidos de poder, e então vocês irão. E eles estavam unidos. Queridos, se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós precisamos vencer a procrastinação e fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos, individualmente e coletivamente. Querem mais um pouco além? Vocês estão comigo aqui ou não? Deus, você precisa entender que Deus nos vê como um. Falando do nosso corpo aqui, igreja. Deus nos vê como um. Querido, a geração liderada por Josué, você bem sabe, foi a geração que atravessou o Rio Jordão, que invadiu Jericó, que entrou na terra prometida. E para isso Deus ele deu uma orientação. Está lá em Josué 6, 17 a 19, diz o seguinte: porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenados, vocês tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão sobre ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de ferro e bronze serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então o Senhor disse o seguinte: ei, todos os despojos deveriam ser dedicados ao Senhor, eram exclusivamente de Deus, e não deveriam ser usados para ganho individual. E aí, o grande dia chegou, o povo atacou aquela cidade, foram invencíveis, aniquilaram completamente, com suas espadas, tudo que havia na cidade, homens, mulheres, jovens, velhos, gados, cabras, jumentos, enfim, tudo. É só você dar uma olhadinha lá no relato. Queimaram a cidade, tudo nela, exceto ouro, prata, bronze, ferro, que foram guardados de fato, para o tesouro do Senhor. Nenhum israelita foi morto ou ferido, porém, quando você vai lá para o versículo 1 do capítulo 7 de Josué, a Bíblia diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Por quê? O que está escrito, gente? O que? Acã pegou para si uma das partes das coisas condenadas. E aí o texto diz algo muito interessante: a ira do Senhor se acendeu contra Acã. Contra Acã, gente? Contra quem? Todos os filhos de Israel. Olha que interessante, quem que pecou? Acã. Quem pagou o pato? Geral, todo mundo. Por isso que muitas vezes, amado, você vai lá, comete o pecado, peca, você vai tua família junto, você prejudica, por exemplo, teus liderados, enfim, essa é a consequência. Mas o interessante que a gente percebe aqui, é que Deus os via como um. O que eu estou tentando te mostrar aqui nessa noite, o que eu estou tentando gerar em você, é uma unidade de propósito, gente. Talvez se você tem sido omisso, Deus está falando para você nessa noite, eu creio, cara, se mexe, se envolve. Se você está parado, Deus está falando: ei, vamos lá. Existe um propósito além do seu, é um propósito que
o seu se encaixa com o outro, e juntos nós caminhamos rumo a alcançar vidas. Sabe, amados, a nossa omissão, ela prejudica não só as nossas vidas, mas nós corremos o risco de prejudicar a outros através da nossa omissão. Deixa eu explicar isso aqui para você. É muito interessante no relato da vida de Jonas. O texto diz assim, Jonas 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que interessante, Deus deu um comissionamento, Jonas, vai lá e prega contra aquela cidade. A ideia de Deus era inclusive dar tempo para aquela cidade, para que ele se arrependesse. Aí o texto diz, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, e ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. Olha lá, ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio e vazou. Foi para longe da presença de Deus, ou do propósito, do projeto de Deus para ele. Você conhece o texto, você sabe que o Senhor, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, lida com Jonas. Jonas se arrepende, se envolve, faz o que Deus pede, a cidade se arrepende, enfim. Mas eu te pergunto, e se Jonas não fosse? Eu te pergunto, e se você não for? Ah, mas Deus pode levantar outro. Pode, mas e o privilégio que você vai perder de ser um participante daquilo que Deus está fazendo na sua cidade, daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, daquilo que Deus está fazendo, enfim. Ah, pastor, mas os meus talentos não fazem diferença. Quem te falou que não faz diferença? De todos aqueles servos, ou melhor, todos os servos, eles foram cobrados pela falta de multiplicação do talento, não importa a quantidade que eles tinham. Vai lá em Mateus 25, você vai perceber isso. Então o Senhor nos confere algo, Ele nos dá dons, Ele nos posiciona em um lugar, Ele tem algo para nós, Ele espera que eu e você possamos nos envolver, multiplicar aquilo que Ele nos tem dado. Então eu acredito, amados, que Deus vai começar a despertar muitos aqui para frutificarem. Quando eu falo em frutificar, eu falo não apenas no seu relacionamento com o Senhor, em santificação, em oração, em intimidade, enfim, mas também no que diz respeito a fazer algo para Deus. Isso envolve fazer aqui, fazer lá fora, se envolver com o reino de Deus, com o rei do reino e com os projetos de Deus. Sabe, amados, nós recebemos uma palavra esses dias uma palavra profética aí. Eu entendi da seguinte forma: esse foi um ano onde Deus, Ele tirou os embaraços de muitas pessoas. Foi um ano onde Deus tratou muito o nosso caráter, palavras muitas vezes confrontadoras, palavras muitas vezes duras, onde o Senhor realmente quis nos posicionar no local devido. Quantas coisas talvez você passou, talvez você, cara, foi moído em alguns momentos da sua história, nesse ano, durante esse ano. Só que tudo isso foi para o Senhor tirar os embaraços e nos posicionar no local correto, para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos dar frutos. Então você vê Jonas, ele pensou apenas em si. Não, Deus, eu não vou para aquela cidade. E aí você vê Deus lidando com Jonas. Lá no versículo 4 de Jonas 1, o Senhor porém enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar, e quase que, meu irmão, uma galera ali se arrebenta por causa de Jonas. Então Deus usa isso para que Jonas inclusive caísse em si, e voltasse os seus olhos e o seu coração para o projeto de Deus na vida dele. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ei, volte os seus olhos para aquilo que eu tenho para você, individualmente, mas também coletivamente. E eu pergunto a você, qual resposta nós daremos?
para os nossos projetos individuais e também para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja. Quando nós falamos, gente, vamos lá, Deus vai, quantas palavras proféticas nós já recebemos? 4 cultos no domingo, é um lugar 4 vezes maior. Não é algo que legal, não, isso é fruto de eu e você, nós arregaçarmos as mangas e fazermos algo para Deus, de você lá no teu trabalho, por exemplo, exercer a sua chamada, fazer o que Deus te pediu, na sua célula, enfim, mas também coisas voltadas, cara, eu vou chamar as pessoas para a igreja, eu vou ser participante de ministério, eu vou me envolver de alguma forma, eu vou viver o projeto que Deus tem individual, e o projeto que Deus tem coletivo. Claro, muitas pessoas são chamadas para dentro, que é o meu caso. Eu abri mão da minha carreira para me tornar um pastor, e agora o Senhor tem me levado para fora em algumas questões. Agora, me dá mais uns minutos aqui, que agora o negócio começa a esquentar aqui, aleluia. Quando nós pensamos no projeto de Deus para as nossas vidas, às vezes nós pensamos assim, cara, será que eu vou dar conta? Quem já fez essa pergunta? Você sabe da tua chamada, Deus colocou algo no seu coração, você fala, cara, será que eu vou dar conta? Cara, será que eu vou dar conta de fazer isso que o Senhor confiou na minha mão, esse projeto que Ele colocou no meu coração? Amados, eu tenho algo comigo, eu creio que o Senhor, Ele coloca diante de nós projetos maiores do que a nossa, entre aspas, capacidade ou habilidade, é para que a glória seja dele. Porque imagina, o que você fez? Não, cara, eu sou bom, eu sou o cara, eu faço acontecer, eu sou fera mesmo. Agora, quando nós olhamos e falamos assim, cara, Deus me escolheu para isso? Aí você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me capacita, me unge, me ajuda. Aí Deus age, as pessoas vão olhar e falar, cara, você vivendo isso, vai falar, pois é, né? É só Deus para fazer, e a glória é dada a Ele, a capacitação vem dEle e volta para Ele, vem dEle e volta para Ele, e o nome do Senhor é glorificado. Agora, viver o propósito de Deus, individual ou coletivo, demanda uma coisa, capacitação sobrenatural, revestimento do alto, não apenas a capacitação natural. Eu vou pregar, cara, você precisa aprender, você tem que aprender a falar em público, você tem que conhecer a Bíblia, você não vai chegar aqui que você vai falar, vamos rodar a Bíblia aqui, ó, aí você lê, cara, você tem que saber o que você vai ministrar. Vocês estão aqui comigo? Tem a capacitação natural, você vai tocar, vou chegar aqui, vou fazer qualquer coisa para Jesus. Não, você tem que fazer o melhor que é para Jesus, tem que se dedicar, você tem que estudar, é para Jesus, por isso mesmo, é para Jesus. Agora, muito mais, ou além da capacitação natural, existe o revestimento sobrenatural. Quando você olha para o livro de Atos, então Lucas escreve o livro de Atos, relata aquelas coisas maravilhosas, você vê as viagens missionárias do apóstolo Paulo, você vê cada coisa que aquele homem viveu, você vê relatos incríveis da igreja primitiva, você vê curas, você vê milagres, você vê multidões se rendendo a Jesus, você vê coisas, cara, que você fala, uau! Só que muitos esquecem do que Lucas também diz no seu evangelho. Você tem que ler Lucas e Atos juntos, é um conectado no outro. Capítulo 24 de Lucas, um dos últimos versículos, olha o que diz, versículo 49, de Lucas 24, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, eles entenderam, agora existe um comissionamento, como eu e você estamos entendendo, existe um comissionamento do alto, existe um propósito, é muito mais do que nós entrarmos numa igreja, orarmos por uma cura, sairmos daqui em paz, abençoados, pedimos por um parente, por um amigo próximo, é muito além disso, é a minha vida ser mudada, e eu também de alguma forma me envolver para que outros sejam mudados,
É isso. Então eu entendi, há um comissionamento divino, mas não sei falar de Jesus. Não importa, irmão, dá um convitinho, chama alguém para a igreja, eu posso orar por você, ora pela pessoa. Cara, você não precisa de palavras bonitas, você precisa se dispor. Então há um comissionamento, e aí você vê em Atos, uau, aquela coisa animal. Junta Atos com Lucas, e volta um pouquinho em Atos, você vai ver isso aqui. Precisamos ser revestidos do poder do alto. Ah, pastor, mas Deus me deu um propósito, uma chamada, ou um chamado que Deus falou para a nossa igreja, mas é demais, irmão. Tipo, como que vai acontecer? Não sei, mas eu só sei uma coisa, que eu preciso buscar revestimento do alto, e só fazer o que Deus me pediu, o resto é com Ele. Uns plantam, outros regam. Quem dá o crescimento? Deus. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço, é algo que vem dele. Antes de a gente orar, 2 parábolas rápidas, de Jesus falando sobre o reino. Parábola da semente, Marcos 4, 26 a 29. Jesus disse ainda, Marcos 4, 26 a 29, parábola da semente. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Olha lá, lançou a semente na terra, ponto, é o papel da pessoa. Olha isso, gente, é demais. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Sem que ele saiba como. Você lança a semente, você faz o seu papel, você faz o que é natural, mas o Senhor opera o sobrenatural. E ele fala, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Existe um processo, existem as etapas, mas qual é o seu papel e o meu papel? É simplesmente lançar semente, deixa que ele faz, deixa que ele faz o negócio acontecer, deixa que ele faz o negócio crescer, só faz o seu papel, não se desgasta emocionalmente pensando, mas meu Deus, não vai, faz o que ele te pediu para fazer e ponto, só isso, vai dar certo, meu irmão, quem prometeu não pode cumprir? Pode. Outra parábola para a gente fechar aqui, parábola do grão de mostarda, Marcos 4, 30 a 32, disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, pequenininho, que quando semeado é a menor de todas as sementes da terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Pastor, como vai acontecer o que Deus prometeu, meu irmão? Não sei te responder, mas eu só sei uma coisa, lança a semente, porque Ele é quem fará a semente crescer. Ele é quem fará a semente crescer. O seu papel é semear a semente. O seu papel é semear a semente. O que nós precisamos? Entender o que Ele espera de nós, entender o nosso propósito individual e coletivo e dizer sim. Dizer sim naquilo que Ele pediu individualmente para você, fora da igreja, aquilo que Ele pediu para você coletivamente, dentro da igreja, é se envolver. Agora, para isso nós precisamos de unção. Aguardem a promessa do meu Pai. Amados, o ministério não é o que nós fazemos na força do nosso braço, não é o que nós fazemos na habilidade, naquilo que nós temos para dar por nós mesmos. Existe a capacitação natural, mas é um respaldo divino. O que quebra o jugo é a unção, não é uma pregação bem construída. O que quebra a unção não é as conexões de textos bíblicos. Entenda uma coisa, eu não estou aqui dizendo que a palavra não tem poder, não é isso, só entenda o que eu estou dizendo. Não é porque eu vou ficar aqui falando,
O que eu estou querendo te dizer é a unção que quebra o jugo. Eu posso chegar aqui, amado, e só contar meu testemunho. Debaixo da unção, quebra o jugo. O outro pode chegar aqui e falar com eloquência, enfim, a coisa não ir. Nós precisamos desesperadamente da unção de Deus. Se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós não podemos fazer na força do nosso braço. Nós precisamos ter o nosso machado afiado. Nós precisamos, amados, da unção de Deus para que cumpramos o nosso propósito como igreja. E amados, que ano foi esse? Como eu amadureci, eu creio que você também. Puxa, pastor, passei por momentos difíceis. Todos nós passamos. Mas se você permaneceu no Senhor, obedecendo a sua voz, eu tenho certeza que tudo isso cooperou em alguma coisa para você. Agora, será que Deus não está nos posicionando para algo? Eu acho que esse ano mostrou muito bem que a gente está caminhando rumo ao fim dos tempos. Isso é um fato. Até ministrei sobre isso numa das séries. Em meio a tudo isso, Deus está posicionando a sua igreja para influenciar. Agora, como nós influenciaremos se nós olharmos apenas para o nosso umbigo? E nós pensarmos o seguinte: puxa, o que Deus tem para me dar? O que Ele tem para fazer por mim? Ao invés de nós olharmos e falarmos: Deus, o que eu posso fazer por Ti? Porque tudo que o Senhor poderia fazer por mim, o Senhor já fez. O Senhor se entregou e eu quero me entregar. Do lado de dentro, por quê? Justamente essa mensagem. Satanás pode paralisar um propósito, se nós não entendermos que precisamos caminhar como um, se nós não nos posicionarmos devidamente no lugar que Deus espera. Nós vamos orar. E eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração como uma flecha, trazendo esperança, trazendo motivação, abrindo os seus olhos. Nós queremos que o Senhor há de nos ungir no nome de Jesus. Feche seus olhos e curva sua cabeça.